Salve, salve, cartoleiros e cartoleiras! Mais um vídeo aqui no canal do Cartola Tático e mais uma dicas finais da rodada. Dessa vez vamos fazer aqui uma avaliação da rodada 31. Vamos trazer aqui os mais escalados, percentuais dos favoritos, palpites da rodada. Vamos trazer uma análise de um dos jogos que pode ser fundamental para diferenciar e tirar pontos nessa rodada do Cartola. E, claro, o nosso time, muito mais conteúdo para vocês, que vocês vão conferir após a vinheta. Antes de começar a exposição do conteúdo, quero pedir para você que chegou até aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal, aperta no hypar para o YouTube encaminhar esse vídeo para mais e mais cartoleiros e, claro, se inscreva no nosso plano de sócios. Cadê o QR Code que está aqui na tela? Ou entre em contato no número 11 93023 5520 e venha fazer parte do nosso grupo de sócios para ter conteúdo exclusivo. Vamos falar mais sobre isso no final do vídeo. Bom, começando com os jogos dessa 31ª rodada do Brasileirão. Lembrando que é uma rodada que inicia no sábado e finaliza no domingo. Ou seja, não teremos jogo na segunda-feira, como era o padrão de muitas rodadas. Teremos a escalação de 2 jogos nessa rodada. Santos e Fortaleza às 16 horas do sábado. E Cruzeiro e Vitória no Mineirão também às 16 horas. Aqui Santos e Cruzeiro favoritos para essa rodada, mas o Fortaleza pode engrossar o caldo para o Santos. Temos também no sábado Mirassol e Botafogo às 18 horas, tá? Sábado também temos 9 horas Flamengo e Sport. Flamengo que deve poupar, já que viajou para a Argentina na quarta-feira, chega hoje em janeiro, só vai treinar sexta, porque sábado já tem jogo. Então, olho nesse Flamengo que pode poupar alguns jogadores. O Felipe Luiz já falou que vai ali colocar alguns jogadores que a torcida, de repente, não está tendo tanta paciência que deveria ter para esse jogo. Acredito que o Lino vai voltar a ser titular e por aí vai, né? Mas olho nesse Flamengo. Corinthians e Grêmio domingo abre a rodada às 16 horas. Corinthians também favorito dentro de cada equipe careta com esse aproveitamento muito bom. Bahia e RB Bragantino. Aqui é o jogo que um dos 2 jogos que a gente acha que muita gente não está visando e é um muito favorito. Bahia é um time muito forte dentro da Fonte Nova, é o melhor mandante do campeonato. Olho no Bahia para essa rodada. A gente tem Ceará e Fluminense, jogo aqui acho que para se fugir. Internacional e Atlético Mineiro, jogo aqui também bem aberto, não sabe se o Atlético Mineiro vai poupar pela Sul-Americana, aqui se desgastou 2 semanas jogando no meio de semana, não sabe se vai tirar 1 ou 2 jogadores. O Inter também muito mal na temporada até aqui, também é outro jogo que eu não visaria tanto assim, a não ser ali jogador de média básica, um Bernabé, um Natanael, mas muito disso acho já é exagero. E no domingo tem também Juventude Palmeiras bem favorito contra o Juventude, ainda mais se cair hoje, quando a gente está gravando esse vídeo na Libertadores, vai precisar garantir o título do Brasileirão até a reta final. E tem Vasco e São Paulo, que é um jogo que a gente vai analisar aqui, um jogo que a gente acredita que, de fato, tem muito potencial para essa rodada, tá? Aqui a gente vai trazer as probabilidades de vitória, segundo análises, né, quantitativas de números para essa rodada, para a gente trazer aqui quais são os times que chegam mais favoritos para essa rodada 31. O time mais favorito é o Flamengo, evidentemente, inventando um Lanterna Esporte. O Flamengo com 86%, né, de porcentagem de vitória. O Sport ali, o último, com 7% apenas da porcentagem de vitória. E aí tem justamente os 3 primeiros colocados como os 3 maiores favoritos da rodada. O Cruzeiro que inventou a vitória. Não sei se vai ser um jogo assim tão fácil para o Cruzeiro. O Cruzeiro tem aproveitamento muito baixo com times que estão na segunda parte da tabela, porque o Cruzeiro joga mais quando não tem, melhor dizendo, a posse de bola. Se a gente observar, Cruzeiro venceu Palmeiras, venceu Flamengo, venceu Bahia, venceu esses times do G6 dentro do Mineirão com 35, 38% de posse de bola. Pegou o Sport, Ceará, Fortaleza com 70% de posse de bola e teve dificuldade. Venceu Fortaleza com quase tomando empate, empatou para o Sport, perdeu para o Ceará, perdeu para o Santos, então é um Cruzeiro que tem muita dificuldade contra time que se defende muito lá atrás, que é o time de Jair Ventura. Então, olho nesse aspecto para esse jogo, tá? E aí tem o Palmeiras contra o Juventude, e tem outros que estão fugindo do radar. Bahia aqui também bem favorito e pouquíssimo visado. Corinthians, Santos, e aí depois do Santos para baixo, ali mais meio a meio, né? O Inter, Mirassol, Vasco, tudo ali na casa dos 40 para baixo, tá? A gente vai trazer aqui para vocês também os nossos palpites dessa rodada 31. Aqui é uma ideia do que como a gente pode ali prever de repente essa rodada
e ter uma base, né, do que pode acontecer nessa rodada, tá? Flamengo Sport 3-0, aqui os jogos que a gente acredita que terá saldo de gol. Flamengo, o Santos também, né, o saldo de gol mais difícil, o Fortaleza que pode fazer gol também, tá? Pode ser 2x1 Santos, um 0x0, 1x0 Fortaleza, não é nenhum absurdo. Né? O Bahia também, acredito que o Bahia vai segurar saldo de gol nessa rodada. Palmeiras poderia ser um desses times, mas o Palmeiras sempre toma um gol, né? O Palmeiras sempre toma um gol, não sei se no Alfredo Jacon de Juventude pode fazer o gol do Palmeiras, mas o 3x0 do Palmeiras também tá pago. Acho que Flamengo, Bahia e Palmeiras vencem fazendo 3 gols. E aqui o Cruzeiro, que é outro time bem da verdade, a gente acredita que tome gol por conta, né, dessa instabilidade que o time vive no campeonato, por esse conflito de não conseguir desempenhar tão bem quanto o adversário se defende lá atrás, e pela Vitória está num processo aí de recuperação nessa rodada. Mirassol e Botafogo empate, assim como o Ceará e Fluminense também, Vasco e São Paulo. Quero já pegar o gancho para falar de Vasco e São Paulo, para colocar na tela a nossa análise desse jogo. É um dos jogos que a gente vai colocar aqui como uma boa possibilidade da gente ter ali scouts nessa partida, tá? Quem é sócio e membro do canal viu que essa semana saiu uma análise tática em primeira mão do Vasco, tá? A gente tem outras aqui no canal já aberto para todo mundo público, Palmeiras, Flamengo, mais de 13 times do Brasileirão já tem aqui analisado, mas o Vasco saiu primeiro, e todo sai primeiro para quem é sócio e membro do canal. A gente trouxe as ideias de jogo de Fernando Diniz. Por que a gente acredita que Vasco São Paulo é um jogo muito bom para essa rodada com base na análise de desempenho? O Vasco é um time que se defende ali no 4-4-2, porém é um time que ali está em bloco baixo, mas que nesse 4-4-2, seja em bloco baixo, em bloco médio, o Vasco é um time de muito salto de pressão. É um time que tem ali algumas dificuldades, como entre linhas, controle das costas dos zagueiros, mas é um time que salta bastante, principalmente com o Coelho, Robert Hernan, o Barros, que tem entregado desarmes agora. Então é um time de muito duelo defensivo que pode gerar scout por conta disso. E o Vasco é um time também que ataca muito a profundidade na fase ofensiva. Como a gente está observando lá do esquerdo, Rayano, Nuno Moreira, Andrés Gomes, são jogadores que explodem muito das costas dos zagueiros, dos laterais, para gerar cruzamentos na área e aparecer com um elemento surpresa para fazer gols. Além disso, o Vasco também é um time que finaliza muito de fora da área. E eu acredito que o São Paulo, com 3 zagueiros, o Vasco vai querer utilizar essa arma também. Então, olho no Vasco por isso. Já o São Paulo tem marcado com 3 zagueiros, né? Um 5-3-2, como a gente está observando lá do direito agora, no estilo de Crespo. E é um time que tabela pelos lados para chegar no fundo e gerar cruzamentos também, pesando a área. Só que o Vasco faz isso melhor que o São Paulo. E a média básica dos jogadores de defesa do São Paulo são muito grandes. Então, olho no São Paulo também para a média básica de um Arboleda, de um Alan Franco. É boa opção para essa rodada. Um confronto aqui que acredito que vai gerar muitos scouts e a gente vai ficar de olho, beleza? Trazendo aqui agora os mais escalados desta rodada 31. Não tem como fugir desses 4 aqui, né? Rascaeta, Caio Jorge, Vitor Roque e Matheus Pereira. Aí vem também a sequência do Flamengo, né? Com Léo Pereira, Luiz, Rossi e Léo Ortiz. Novamente, Cruzeiro, William, Kaique, Bruno, Gustavo Gomes, Flaco Lopes, Carrascal. E aí, os 2 primeiros que saem de Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro tá só em 14º, que é o Yuri Alberto, depois vem o Paulo Henrique, aí vem o Alan Patrick, depois volta a ser o Palmeiras e Flamengo com o Luiz Araújo, Varela, Piquerez, e vem aí o Barreal do Santos ali fechando, tá? Então, muita gente está indo em Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Atenção, se você precisa tirar pontos, é uma boa oportunidade de apostar em jogos como o Vasco e times também como o Bahia. É uma boa pedida para essa rodada, beleza? Vamos aqui trazer para vocês também nosso top 5 de cada posição, para a gente entender também aqui quais são ali os jogadores que valem a pena nessa rodada. Goleiros, Walter do Mirassol, pega o Botafogo, Mirassol sem o Reinaldo, mas o Botafogo finaliza muito, o Walter pode fazer boas defesas nessa partida. Rossi do Flamengo, grande chance de saldo de gol, acredito que vai segurar saldo de gol, o Sport finaliza muito com o Derek Lacerda, pode fazer seus 8, 9 pontos. Carlos Miguel do Palmeiras, outra opção também quando o Juventude fora de casa está desesperado para voltar para o campeonato. Ronaldo do Bahia, excelente opção Ronaldo do Bahia também, tá? Se nem falar, o Bragantino viu uma fase ruim, sem treinador, vai se estreando, então olho no Ronaldo. E o Léo Jardim do Vasco contra o São Paulo pode ser bombardeado e fazer boas defesas também, tá? Zagueiros, Gustavo Gomes do Palmeiras, não tenho o que falar, né, contra o Juventude, assim como não tenho o que falar, Léo Pereira e Léo Ortiz, né, do Flamengo. A dupla de zaga do Cruzeiro poderia ser um boa aqui com o Fabrício Bruno Vilhava, só que estão suspensos.
e aí vai o Jonathan Jesus, não se sabe ainda quem vai ser o outro, vai ser o da base, vai ser o João Marcelo, que também é da base, mas vamos colocar aqui outras opções, como o Carlos Cuesta do Vasco, que tem pontuado bem, o James do Mirassol, que é um jogador de média básica absurdo, por mais que tome gol, vai entregar 4, 5, 6 pontos, e o David Duarte do Bahia tem uma excelente bola parada ofensiva, Bahia pode segurar saldo, e o David Duarte pode pontuar ali com esse jogo aéreo ofensivo dele, beleza? Laterais, o William Kaique Bruno do Cruzeiro, não tenho o que falar, média básica absurda dos dois. Piquerez do Palmeiras, também não preciso falar do Piquerez. Paulo Henrique, que talvez seja aí o melhor lateral direito junto com o William do Campeonato Brasileiro, principalmente pro Cartola. Juba do Bahia, hein? Oi, Luciano Juba do Bahia. Inclusive, eu vou dar um spoiler. Vou colocar aqui no nosso time o Juba do Bahia, que ninguém tá visando. Varela do Flamengo, também uma boa opção para essa rodada. E uma postinha aqui seria o Escobar do Santos pela média base que ele tem entregue nas últimas partidas, beleza? Agora, top 5 de meias e atacantes, tem várias opções, né? Meias, Arrascaeta e Carrascal do Flamengo, Matheus Pereira do Cruzeiro, chovendo molhado, Felipe Anderson, Maurício do Palmeiras, também fugindo molhado, Alan Patrick do Internacional não vive um bom momento, tanto o Inter quanto o Alan Patrick, então pode ser para fugir, mas é uma boa opção dentro de cara, sempre tem a bola parada. Garro do Corinthians por jogar na Neoquímica Arena, Jean Lucas do Bahia e Felipe Coutinho do Vasco, que para dar uma leve diferencial, mas dois jogadores que têm grande potencial de pontuar nessa rodada, vale a pena ficar de olho nesses jogadores, tá? Atacantes, e aí também muitos aqui quer chover no molhado, né? Caio Jorge do Cruzeiro, Luiz Araújo do Flamengo, Vitor Roque e Flaco Lopes do Palmeiras, excelentes opções para essa rodada, tá? Tem Rayan e Nuno Moreira do Vasco também, boas opções, tá? Rayan e o Nuno Moreira são ótimas opções para essa rodada do Cartola. Memphis e Roberto, outras duas boas opções. Aqui, outras duas apostas que eu trago, né? Embora, para mim, o William José não seja aposta, mas não é um jogador visado, né, no Cartola. Então, o William José, boa opção, barato, tem pontuado bem dentro de cada, tem feito seus gols, então olho no William José, tá? E aí, o German Cano Fluminense é uma apostinha aqui com o Ceará fora de casa, vai ser 1-1 esse jogo, e tem grande chance de ser ali gol do German Cano Fluminense, que viveria um bom momento de resultados, não tanto de futebol jogado, mas um bom momento de resultados nesse momento do Brasileirão, e vale a pena também a gente ficar de olho, beleza? Bom, aqui compartilhando para vocês já a nossa base do canal, não tem como fugir muito disso como base, né? O ataque tem que ter Caio Jorge e Vitor Roque, já vou adiantando aqui que a gente vai dar uma diferenciada com o Roque de capitão pela fase do Caio Jorge, vai o Roque aí de capitão. Meias também não tem como fugir do Arrasca e do Matheus Pereira, caso o Arrascaeta fique de fora, se alguma informação a gente vai aqui trazer, mas vamos com o Matheus Pereira e o Arrascaeta, tá? E a gente tem Paulo Henrique do Vasco, Léo Pereira, né, do Flamengo, esses dois aqui também, Paulo Henrique, muita média básica, tá numa fase muito boa, dando assistência, participando de gols, desarmando bastante, é um jogo com potencial de desarmes para ele também, e o Léo Pereira pelo saldo e a bola parada ofensiva. Vamos para o gol. Temos aqui Cássio contra o Vitória, eu não vejo o Vitória finalizando tanto, ele pode fazer um gol e o cara, e ele não ir tão bem. Acho que eu vou do Walter Mirassol, melhor média que a gente tem, 6,87. O Walter vai fazer muitas defesas nesse jogo, então vamos com o Walter. Então, o lateral tem ótimas opções aqui para ir com o Paulo Henrique, mas vamos dar uma diferenciada para ser um time aqui moderado. Vamos com o Juba do Bahia, que é uma excelente opção. Se a gente falou do Juba aqui, tem que ter alguém do Bahia no nosso time. E para fechar a dupla de zaga, rapaz, tem o Gustavo Gomes do Palmeiras. A gente não colocou o defensor, né, do Palmeiras. Então vamos colocar aqui o Gustavo Gomes, tá? É uma excelente opção. Ou a gente pode colocar o Rossi também e dobrar o Flamengo, porque tem grande chance ali do Sport não fazer gol. A gente vê isso no final. Mas fechando bem agora, Arrascaeta e Matheus Pereira. Tem ali Palmeiras, fora de casa. Palmeiras vai para uma guerra hoje, por viagem para o Alfredo Giacone. Rapaz, vamos dobrar o Flamengo. Carrascal, uma boa opção também. Cercar esse Flamengo, que é muito favorito para essa rodada. E o Carrascal, aliás, o Felipe falou que é poupado. Então vamos ser um Carrascal, vamos colocar aqui o Garro, que joga dentro de casa, e a gente coloca o Carrascal ali na reserva. Se o Arrascaeta não jogar, o Carrascal entra no lugar dele, porque um pode ser substituto do outro, tá? Para fechar agora o time, vamos para o terceiro atacante, que tem tudo para ser um grande diferencial nessa rodada. Rapaz, tem o Roberto, tem o mesmo, mas o Roberto não viu o momento. O que eu mais gosto para fazer essa rodada é colocar o Rayan e na reserva de luxo colocar o Luiz
Araújo. Na reserva de luxo, Ícoros Araújo. Só que tem grande chance do Flamengo mudar o time. Então, esse aqui é um time muito bom, com o ataque Vitor Roque, Caio Jorge e Rayan. Agora, como o Flamengo pode mudar o time, a gente não pode saber o ataque, a gente dá para colocar aí agora o Yuri Alberto no time titular, porque também é um grande potencial de gol essa rodada. E o Rayan na reserva de luz também como uma excelente opção essa rodada. Então fica aqui esse nosso time. Pode ser também o Rossi ali no lugar do Walter. Tem de fato aí muitas opções boas para essa rodada do Cartola, beleza? Trazendo agora para você nosso plano de sócio. Lembrando, até amanhã, hein? Até amanhã, R$50 no Pix. Você escaneia o QR Code ou entre em contato com o número 11 9 3023 5520 que está aqui embaixo. E você se torna sócio do canal por apenas R$50 no Pix para 2026 e passa lá desse valor. Então você renova já para o Brasileirão de janeiro e até dezembro do ano que vem. Você tem acesso a conteúdos exclusivos aqui no canal do Cartola Tático, liga gratuita com premiação, Cartola Champions League, Cartola do Mundial, Cartola da Copa do Mundo. Você tem aqui muitos conteúdos em primeira mão, grupo exclusivo que a gente coloca vocês com informações e conteúdos em primeira mão. Então não perca essa oportunidade, venha com a gente aqui do Cartola Tático em busca da mitada, mais uma rodada. Esperamos vocês no sábado, 11h30, na nossa live de fechamento da rodada, para poder montar o nosso time, tirar dúvidas, interagir com vocês e trazer mais e mais conteúdos. É isso, galera. Agradecendo mais uma vez pela presença de vocês e até o próximo vídeo. Valeu!